Continuando o vídeo anterior, porque parou de repente, estávamos falando sobre adultério, né? História de adultério no âmbito familiar. Aquele pai, sabe? Só arruma problema, maldição, vai passar para os filhos. Os filhos vão continuar a mesma coisa. Então, nós lemos o versículo 10. Agora vamos no 11. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente serão postos à morte e seu sangue será sobre eles. Então, quer dizer, olha como Deus mandava o povo agir naquele tempo. O respeito à nudez. Tá vendo? Havia um respeito à nudez. Por quê? Para que o povo tivesse o quê? Vergonha. Hoje o povo não tem vergonha, o povo é sem vergonha, anda todo mundo nu. E você acha que isso agrada a Deus? Isso traz comportamentos errados. Porque é através disso que vem a cobiça, o pecado, o erro, a prostituição, entendeu? Então, o que Deus quer é que nós tenhamos controles das nossas atitudes. O homem, ele vai ser julgado pelas suas ações, por suas palavras será justificado, por suas palavras serás condenado. Se você é justificado por palavras, quanto mais por comportamento, né? Você vai e fala uma coisa. E se você falou aquilo errado, você vai pagar pelo erro que você cometeu daquilo que você falou, né? Então, quando o policial vem prender o camarada, é melhor o camarada ficar quieto. Ou se o camarada, quando é estudar, o policial faz um monte de pergunta, né? Você quer o meu advogado. Porque senão tudo aquilo que ele falar vai ser usado contra ele no tribunal. Tá vendo? Então, continua. Se o homem deitar com sua nora, antes certamente serão postos à morte e eles forjaram confusão, o seu sangue será sobre eles. Ó, o homem deitou com a nora dele, esposa do seu filho. Ele diz o quê? Forjaram confusão. É ou não é? Então, se você começar a ler essa relação todinha até o final, entende? Você vai ver cada coisa que já tinha naquele tempo. Levítico, hein? Povo lá no deserto. Jeová falou para Moisés do comportamento lá do Egito. E deu uma lei e o que Moisés tinha que fazer para que aquela maldição fosse quebrada. Então, toda maldição é quebrada com violência. A violência de Deus. Entende? Era para ser extirpado, era para ser morto, queimado. Por que isso? Porque isso causa impacto. Entende? Quando você disser para o seu filho que aquilo é errado, você tem que causar impacto nele. Se você continuar isso, eu vou te pegar, hein? Hoje não se fala mais isso, né? Senão dá processo. Mas tem que causar impacto. Deus, com suas ordens e mandamentos, suas leis, ele causava impacto em Israel para que Israel temesse o Senhor Deus. Entendeu? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele mandava apedrejar, mandava queimar. Para que causasse impacto. Entendeu? Para que o povo visse que aquilo era uma coisa muito séria. Não é muito sério hoje em dia. Este é o causador dos problemas na vida de muitos crentes que vai levar ele para o inferno. Quem tem esse conhecimento, quem tem esse discernimento, crente religioso, não tem nada. Você está numa igreja religiosa, você está numa igreja tradicional religiosa, você está numa igreja que o seu negócio é só escola dominical, um culto de vez em quando, lá não tem operação de Deus, sai dela. Sai dessa igreja.
Vai para uma igreja onde tem operações de... Ah, não, essas igrejas têm operações, tem muita confusão. Claro que tem confusão. O diabo lá está sendo maltratado, né? É por isso que Deus levantou as igrejas com trabalho na área de libertação. Essas igrejas são perseguidas, tem muita confusão porque o diabo está sendo maltratado lá, está sendo quebrada a maldição dele, está repreendendo ele e ele não vai trazer confusão? Ele vai trazer problema para denegrir aquele ministério, aquela igreja. Mas o líder sabe que aquela é a missão dele. Então, se você tiver numa igreja que não tem esse conhecimento, que não tem... Porque não basta só você conhecer, você tem que saber lidar com o problema. Então, quando ele diz ser santo, significa que só há um jeito de você expulsar espírito familiar. É ser santo. Satanás não gosta de santidade, Satanás gosta de pecado e sujeira. Entendeu? A mesma coisa aquela pessoa que fica diante de uma televisão, passa a noite toda vendo televisão. Às vezes levanta para orar, olha assim na janelinha, tá aquela, olha assim pela porta assim para ver como é que tá o movimento. Aí eu olho assim por assim, aí vejo aquela janela com aquela cor da claridade da televisão. Mal, e a pessoa passa a noite toda vendo televisão. Ímpio, tudo bem, mas crente, quando não é televisão, na internet. E buscar a Deus, você tem o que você conquistou. Se você não tem, é porque você não quer nada com Deus, sabe? Ah, ora por mim, porque eu estou com problema assim, é um espírito familiar que está na vida dele, controlando a vida dele, ele não consegue se libertar. Por causa de quê? Porque ele dá vazão a tanta coisa. Quando chega para buscar a Deus, não tem tempo. Você tem o que você conquista, eu tenho o que eu conquisto. Se eu tenho e você não tem, é porque tu é um preguiçoso e não conquista as coisas que Deus deu para nós. É direito teu, é herança para você, sabe? Os dons de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a unção de Deus, é teu, pertence a você, pertence ao povo de Deus. Alamancho, vassuriam deco. Aleluia, glória a Deus. Então se você não tem, porque você está sendo guiado para outras coisas, e é um espírito familiar que está por trás disso tudo. Entendeu? Então esse assunto é complicado, hein? Fica ligado aí, que Deus te abençoe.